bem-vindos, queridos amigos que estão conectados conosco. Oportunidade maravilhosa de estudarmos juntos o ensinamento da Seichonoye. Seichonoye nos ensina que todos nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, de todos os atributos de Deus e que nós somos merecedores de uma vida plena e maravilhosa. Então, nós da família Seichonoye ficamos muito contentes de estarmos juntos, recebendo talvez você que nos acessa pela primeira vez para conhecer um pouquinho deste ensinamento, para fazer parte da família Seichonoye. Nesta nossa conversa, nós vamos usar 2 livros como referência que são muito bacanas. O primeiro livro é o livro Lições para o Cotidiano. O livro Lições para o Cotidiano contempla muitos relatos de experiência de adeptos, conhecedores do ensinamento da Seichonoye, simpatizantes, que ao colocarem em prática e viverem estes ensinamentos obtiveram bastante sucesso na vida. E também o livro Você Será Salvo Infalivelmente. O primeiro livro era de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Este livro que eu mostro para os senhores neste momento é de autoria do professor Toshiyuki Fujiwara, que era um adepto fervoroso do ensinamento da Seichonoye. E ele conta um pouquinho da sua trajetória até o ensinamento da Seichonoye chegar à sua vida, e nós vamos conhecer um pouquinho desta narrativa. Nós vamos pensar agora e refletir sobre a fonte da vida, e aqui no livro Lições para o Cotidiano, no capítulo 7, o professor Masaharu Taniguchi nos propõe uma pergunta. Qual é a sua ideia acerca do nascimento do homem? Por que o homem nasceu? Né? Esse é um questionamento que muitos filósofos, muitas pessoas já fizeram. O que eu estou fazendo aqui? Né? E são muitas as dúvidas acerca desta questão. E o mestre diz, em meus livros tenho afirmado que jamais o homem nasceu do ventre de uma mulher. E essa é uma afirmação para algumas pessoas estranha. Como assim não nasceu do ventre de uma mulher? Eu nasci sim, do meu pai, da minha mãe, independente se houve aí a tecnologia dentro, a ciência fez parte desse processo, eu nasci do ventre de uma mulher e é dali que eu vim. E ali eu estive durante 9 meses, enfim. Na verdade, o que o professor Masaharu Taniguchi está nos dizendo é que este corpo é um instrumento, é uma espécie de vestimenta para o que realmente nos constitui. Nós não podemos dizer que Masaharu Taniguchi nasceu numa árvore, ou ele mesmo diz isso, né? Você abriu a torneira e saiu Masaharu Taniguchi. Esse é o exemplo que ele dá. Visto com os olhos da carne, pode ser que ele tenha nascido, ele diz, pode ser que eu tenha nascido do útero de uma mulher. Todavia, conforme tenho afirmado nos capítulos anteriores, o mundo visto com os olhos da carne não é um mundo real, mas sim um mundo que na Seichonoye nós chamamos de mundo fenomênico. É um mundo de formas. O mundo real, o mundo da imagem verdadeira, o mundo da vida de Deus, é um mundo que nós não podemos perceber através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos refletem a nossa compreensão deste mundo perfeito criado por Deus, e a partir desta compreensão é que se expressa no plano fenomênico a grandiosa vida de Deus. No âmago deste mundo aparente existe uma coisa infinitamente maravilhosa e sublime, que é a vida do homem. Essa vida jamais nasceu do útero de uma mulher, e se ela não nasceu, ela também jamais vai morrer. Uma das dúvidas mais complicadas na vida de uma pessoa ela diz respeito à vida e à morte, né? Quando no livro Você Será Salvo Infalivelmente,
o professor Fujiwara, ele conta a sua história, ele diz que ele é o quarto filho, é o filho caçula de 4 irmãos. Curiosamente, ele é o único menino da família. Nasceu primeiro a sua irmã, logo depois a sua outra irmã, e aí veio a terceira irmã. E a família já estava muito preocupada, porque a tradição oriental diz que é através do menino, né, que a família ela se perpetua. E naquela família só tinham nascido mulheres. A sogra estava insatisfeita com a nora, né, com a mãe do professor Fujiwara, falando: quando é que você vai trazer para nós aí um menino para a família? E ela já estava numa situação em que pensava fugir, que pensava abandonar o seu convívio familiar. E ela engravidou pela 4ª vez, e na 4ª vez, então, nasceu o professor Toshiyuki Fujiwara. Os senhores podem imaginar como foi o cuidado que esse garoto recebeu? Como ele era um menino muito esperado, então ele recebeu todos os mimos que a família poderia dar. Mas antes de falar desses mimos, queria propor uma reflexão. Como nós somos vida de Deus e recebemos este corpo como nossa ferramenta, naturalmente todas as vibrações, os pensamentos e os sentimentos que nós emitimos, eles alcançam as pessoas à nossa volta, tá? Imaginem na família, imaginem uma família em que uma criatura como o professor Fujiwara, ele era esperado, né? Mas imaginem assim, ó, por 1 minuto, a filha recebeu uma vibração bacana. A segunda, praticamente toda a família desejava um menino e veio uma menina. Aí veio a outra irmã, era outra menina e todos desejavam um menino. Esse desejo, ele é transmitido e aquela criança recebe este desejo. Mesmo sendo vida de Deus, vida perfeita, imaculada, sagrada de Deus, o nosso comportamento, ele interfere neste plano fenomênico, porque o ambiente, ele é reflexo da nossa mente. E nós somos exatamente como nós reconhecemos na nossa mente. Então, talvez, entre avó e neto, haja um conflito. Entre mãe e filhos, haja um conflito. Entre os familiares, haja algum conflito. Será que esta pessoa foi bem recebida no seio da nossa família? Será que a nossa mente acolheu verdadeiramente esta criatura, esta bênção de Deus na nossa vida? Será que nós recebemos bem a nossa nora, o nosso genro? Ou não? Será que a gente pensou, vai tirar de mim aquilo que eu tenho de mais importante? Esse sentimento de dissensão nos afasta da sabedoria de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus, e aí vai se estabelecendo um desequilíbrio. O professor Fujiwara diz assim: o nascimento de uma pessoa neste mundo não é obra humana, não depende do poder ou da consciência do homem, mas sim da vontade de Deus. A sua vida é vontade de Deus, a vida dos seus netos, dos seus filhos, da sua nora, do seu genro, é vontade de Deus. Toda criança que vem a este mundo vem em conformidade com os planos de Deus e, portanto, é errado os pais e parentes fazerem discriminação quanto ao nascimento de filhos, alegrando-se com a chegada de uns e considerando um transtorno a chegada de outros ao sabor das próprias conveniências.
A pergunta que o professor Masaharu Taniguchi nos fez no livro Lições para o Cotidiano é muito importante. Qual é a sua ideia acerca do seu nascimento? Nós nascemos aqui para manifestarmos a honra e a glória de Deus nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso convívio social. Nós estamos aqui para sermos generosos, amorosos, afetuosos, filhos de Deus, que vão agir de verdade, expressando o que há de melhor dentro do nosso coração, sabe? Muitas vezes, nós já mais maduros, mais experientes, somos cheios de costumes, de hábitos, de tradições, e mudar toda essa forma de ver, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, a nossa forma de tratar o outro, muitas vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente já vem há muito tempo fazendo isso. Mas é imperioso, é muito importante que nós, se realmente queremos que a fonte da vida se manifeste no nosso dia a dia, nós precisamos ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Em primeiro lugar, amigo, nós precisamos ter a consciência, a convicção de que a nossa vida é uma vida divina e que nós vamos avançar crendo de verdade que nós já somos vencedores. Independente em que área você trabalhe, qual seja o seu papel no seio familiar, você já é um vencedor. A vida de Deus habita o seu interior. E é com este carinho, com este cuidado, que nós vamos olhar para a nossa própria existência. Às vezes, lá no auge da nossa maturidade, parece que já não tem mais sentido nós fazermos as coisas, que não tem mais sentido nós falarmos alguma coisa, porque parece que ninguém mais nos escuta. Mas, amigos, nós temos Deus dentro de nós, e se nós soubermos expressar com amor, expressar com generosidade, este amor de Deus, esta sabedoria de Deus, nós naturalmente modificamos o ambiente à nossa volta. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe essa certeza da paz, a convicção de que eu e o outro somos uma só vida. Nós já não estamos mais em tempo de jogar fora oportunidades que trazem para nós crescimento espiritual, que trazem para nós progresso na vida. Então, nós acabamos vivificando as mínimas oportunidades, assim, com detalhes, fazendo as coisas com calma, com gentileza, com delicadeza. E é esta a convicção que nós temos que ter, que não somos nós que agimos, mas essa delicadeza, essa gentileza é a sabedoria de Deus que flui através de cada um de nós. Os senhores sabem me dizer por que a humanidade busca a paz, mas está sempre em conflito? Às vezes até dentro de casa. Nós buscamos uma vida mais pacífica, mais harmoniosa, mas às vezes parece inevitável o conflito. Vamos fazer o seguinte, nós vamos responder a essa pergunta, mas nesse momento nós vamos ficar com a dica do programa Seichonoye na TV. Você que assiste o programa da Seichonoye na TV ou no YouTube, olha só que legal, a Seichonoye tem um presente para você. Se você estiver assistindo agora esse programa maravilhoso e quer conhecer um pouco mais, a Seichonoye manda de presente para você uma de nossas revistas. É isso mesmo, uma de nossas revistas totalmente grátis, mas tem que ser a primeira vez que você estiver ligando para a gente, tá bom? Ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular 0 prestadora 11 5074 4180. A Seichonoye cada vez mais pertinho de você. Estamos de volta, queridos amigos, e conversando a respeito do ensinamento da Seichonoye, da fonte da vida.
E aí para nós já está claro nesse momento que a fonte da nossa vida é Deus Pai Criador, que nós temos dentro de nós todo o universo. Mas nós ficamos aí antes da dica com uma pergunta que é bastante oportuna. Por que será que mesmo desejando a paz, os conflitos e a guerra se estabelecem? E o próprio professor Masaharu Taniguchi responde: a base desse comportamento está na ideia de que a origem da sua existência, em última análise, é o pecado. A gente se considera filho do pecado. A gente se considera que é necessário ser castigado, que é necessário sofrer, e essa ideia é uma ideia super comum à humanidade. É super comum na sua casa que as pessoas, às vezes, não se olhem com o valor que elas realmente têm. E você, meu amigo, que já percebeu o quão grandioso você é, já nesse momento da sua vida, tem convicção plena de que Deus habita o seu interior e que os seus gestos refletem a sabedoria de Deus, a você cabe ser a luz da sua família, né? Eu contava a história do professor Fujiwara, e que cresceu naquele ambiente em que as pessoas queriam um menino, e ele veio e foi super protegido. Foi assim mesmo que ele cresceu. A alimentação bem facinho de comer, sabe? Não podia sair porque tá chovendo, é perigoso. Ele foi altamente super protegido pelos seus familiares. Às vezes a gente usa a nossa experiência de forma equivocada, a gente se esquece que é filho de Deus e não dá oportunidade de os mais jovens, de os pequenos também descobrirem o mundo como nós descobrimos. É muito importante que nós não só saibamos intelectualmente que Deus é a fonte da nossa vida, mas que nós apliquemos isso no nosso cotidiano e olhemos para os pequenos não como pequenos. Eles só fisicamente estão em crescimento, estão aprendendo, vão engatinhar, depois vão aprender a andar e vão aprender a caminhar com os seus próprios pés, a partir do seu próprio esforço. E nos caberá reconhecer a fonte da vida que é Deus no interior deste Filho de Deus também, né? E curiosamente, mesmo super protegido, a mãe do senhor Fujiwara, né, do professor Fujiwara, ela era uma mulher religiosa. Olha como é importante os valores aplicados no cotidiano. Às vezes as pessoas pensam que os valores da tradição ou aquilo que nós aprendemos com os nossos ancestrais não tem nenhuma importância, nenhum significado, mas tem sim. E a mãe dele, quando dava banho nele, contava histórias do budismo. E isso alimentou no coração dele o desejo, sabe do quê? De ser monge. Ele queria ser monge. Perguntavam para ele: e aí, Fujiwara, o que você vai ser quando crescer? E ele falava: vou ser monge. E aí o pessoal achava muito engraçado, é muito curioso que uma criança alimente esse desejo. E ele foi crescendo com este espírito, o espírito de desejar, buscar a verdade, de buscar alcançar um conhecimento maior para que ele entendesse a razão de as pessoas se sentirem pecadoras, a razão de as pessoas terem medo de morrer, a razão das pessoas sofrerem. Sabe, amigos, é muito importante que nós sejamos incansáveis perseguidores da verdade, que nós busquemos a verdade, mas a verdade não está fora de nós. A verdade está dentro de nós. E nas buscas do professor Fujiwara, ele inclusive conheceu o budismo, frequentou, estava bem perto da casa dele. Ele conta aqui, se o amigo desejar ler, pode adquirir aí o livro. Se você estiver na sua casa, quando terminar aqui a nossa conversa, procure ler em detalhes, é bem bacana. Se você não tiver o livro, você pode acessar a nossa livraria virtual através do site livrariasni.com.br
É uma leitura bem bacana. O livro Você Será Salvo Infalivelmente e o livro Lições para o Cotidiano. São obras bem bacanas e que trazem para nós experiências de vida muito significativas. Então, ele envolvido no budismo, ele chegou a fazer jejum. Ele fez 3 momentos de jejum de mais ou menos 10 dias na vida para buscar o conhecimento dentro de si. Ele estava buscando a fonte da vida, mas ele estava buscando de uma forma, a forma que ele aprendeu ali na jornada religiosa dele. E curioso, né? Às vezes os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, eles tomam alguma decisão como essa de jejuar, e a preocupação, ela vem forte. É aquela hora que a gente esquece que o outro também é filho de Deus, não lembra disso, né? E com isso não quero dizer deixe seu filho fazer o que ele deseja fazer, mas olhe com mais empatia, sinta com ele, entenda com a perspectiva dele e procure aprender com ele. Sempre é tempo de a gente aprender algo novo na vida, de a gente trazer novos valores e que vão permitir que nós nos encontremos com Deus com mais frequência. Inclusive a mãe do professor Fujiwara, né, Toshiyuki Fujiwara, ela falava, ele faz jejum porque ele não gosta da minha comida. Olha só, ela não queria entender o lado religioso, mas ela olhava para ela mesmo com uma perspectiva, de certa forma, egoísta, né? E, curiosamente, na terceira oportunidade que ele fez jejum, um jejum estendido, ele teve uma reflexão muito profunda e um despertar muito importante veio à mente dele, e eu vou citar aqui usando as palavras que ele compartilha conosco. Ele diz o seguinte: na manhã do 8º ou 9º dia, ele ouviu uma voz que dizia: o ser humano não veio a este mundo para comer, para ganhar dinheiro ou para viver simplesmente. Nasceu para servir, para trabalhar em prol da felicidade, da humanidade e da sociedade. E a vida é um meio para cumprir este objetivo original. E quando ele teve essa percepção, tudo começou a fazer mais sentido para ele. Até o prato de comida que a sua mãe lhe ofereceu parecia vibrar. Ele diz que a comida parecia saltar ali no prato, porque ele conseguia ver ali a vida de Deus. Isso é tão grandioso, é tão maravilhoso quando nós temos a oportunidade de sentir Deus, se olhar no espelho e ver na sua imagem refletida o rosto de Deus, perceber que a fonte da sua vida é Deus, olhar para os seus pais e perceber que ali está a expressão individualizada do amor de Deus. No livro Lições para o Cotidiano, que dá título a o capítulo que dá título à nossa conversa, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que o maior sofrimento da nossa vida é quando nós não nos aproximamos dos nossos pais e não os reconhecemos como fonte da vida de Deus. Não reconhecemos neles o rosto de Deus. E ele diz: a humanidade, ela busca a paz, mas está em conflito porque, na verdade, ela ainda não consegue perceber que ela já está salva, que ao seu redor existem oportunidades de crescimento grandioso e que, a partir do como nós nos relacionamos com o que acontece à nossa volta, é que vai se manifestar na nossa vida a prosperidade, a alegria, a abundância. Para nós, nesse momento, é importantíssimo que nós tenhamos o entendimento de que Deus está dentro de todos nós. Recentemente eu ouvia que uma amiga contava a história de um conhecido
que tinha uma família bacana, uma família abastada e tudo, mas ele não se dava bem com os pais e não reconhecia nos pais nenhum valor. Então ele resolveu fugir de casa, sair de casa e viver a própria vida. Mas tudo deu errado na vida dele, tudo deu errado. Os negócios não prosperaram, as relações não foram legais. E quando ele estava, assim, num momento de muita crise, prestes a tirar a própria vida, o ensinamento da Seiichi Noye chegou até ele. E a primeira palavra que ele ouviu foi: ame seus pais, reconheça em seus pais a fonte da vida. E foi a partir daí que ele deu uma guinada na sua própria experiência e desenvolveu projetos bem-sucedidos, estabeleceu contratos de muito êxito e hoje é uma pessoa muito próspera. Mas não basta saber, é preciso colocar em prática. Não basta saber que a fonte da sua vida é Deus, que a fonte da nossa vida é Deus. É preciso viver isso cotidianamente. Não importa se hoje você já é mãe, se você já é avó, se você já é bisavó, bisavô, não importa. O que importa é que nós nascemos neste mundo para honrar e glorificar o nome de Deus Pai Criador. Façamos isso em primeiro lugar, glorificando a nossa vida, amando aos nossos pais e estendendo este amor e esta confiança aos nossos descendentes. Com esta atitude, a nossa família será cada vez mais feliz, eu tenho certeza. E nós da família Seiichi Noye convidamos a vocês, amigos que estão conectados conosco, a participarem das nossas atividades e estudarem um pouco mais desse ensinamento que é tão maravilhoso. Fiquem com Deus, coloquem em prática o ensinamento da Seiichi Noye, venham nos visitar em alguns dos nossos eventos. Será uma grande alegria recebê-los. Muito obrigado por estarem conosco. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado.